Falácia do corpo governante da JW.org. Na parábola das ovelhas e cabritos. O texto de hoje foi tirado da ilustração de Jesus sobre as ovelhas e os cabritos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 25, para ver o que essa ilustração nos ensina sobre o nosso Rei Jesus. É bom lembrar que Jesus fez essa ilustração para aqueles que têm esperança de viver para sempre aqui na Terra. Aqui Jesus falou sobre algo futuro. Veja quando isso aconteceria no versículo 31. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, então se sentará no seu trono glorioso. Ele faz isso para julgar todas as pessoas da terra. Jesus vai nos julgar como merecedores da vida eterna ou da destruição eterna, de acordo com o modo como nós tratamos os irmãos dele. Sabemos que a principal forma de apoiar os irmãos de Cristo é participando da pregação. Eles precisam da nossa ajuda. Mas essa ilustração também se aplica ao apoio individual que nós podemos dar a cada irmão de Cristo. Jesus fez essa ilustração para nos motivar a apoiar lealmente os ungidos. Pare e pense nessa primeira pergunta. Como essa ilustração mostra que Jesus ama e se preocupa com os ungidos? Perceba que o orador está enfocando que estes irmãos de Cristo são somente os ungidos. E segundo, como sabemos que Jesus deseja que todos, ungidos e outras ovelhas, continuem leais? Perceba que o orador introduziu ungidos e outras ovelhas na classe das ovelhas. Vamos responder a primeira pergunta. Como essa ilustração mostra que Jesus se importa com os ungidos? Jesus deixou claro que ele se importa com cada um deles. Veja os versículos 35 a 40. Jesus disse o seguinte: Pois fiquei com fome e vocês me deram algo para comer. Pergunta: é só os ungidos que ficam com fome? Ou as outras ovelhas também ficam com fome? Fiquei com sede e vocês me deram algo para beber. Pergunta: é só os ungidos que ficaram com sede e receberam água para beber, e as outras ovelhas não ficaram com sede e nem receberam água para beber? Eu era um estranho e vocês me receberam hospitaleiramente. Pergunta: é só os ungidos que foram estranhos para serem recebidos hospitaleiramente? As outras ovelhas não foram estranhas para serem recebidas hospitaleiramente? Estava nu e vocês me vestiram. Pergunta: é só os ungidos que ficaram nus e precisaram ser vestidos? As outras ovelhas não ficaram nuas e nem precisaram ser vestidas? Fiquei doente e vocês cuidaram de mim. Pergunta: por acaso é só os ungidos que estiveram na prisão? As outras ovelhas nunca estiveram na prisão? Eu estava na prisão e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que o vimos com fome e o alimentamos? Pergunta: só as outras ovelhas é que são justas? Os ungidos não são justos? Ou com sede e lhe demos algo para beber? Quando o vimos como um estranho e o recebemos hospitaleiramente, ou nu e o vestimos? Quando o vimos doente ou na prisão e fomos visitá-lo? O rei lhes dirá em resposta: Eu lhes digo a verdade. O que vocês fizeram a um dos menores desses meus irmãos, a mim o fizeram. As conversas na ilustração de Jesus, primeiro com as ovelhas, depois com os cabritos, deixam claro o cuidado que ele tem com os ungidos. Isso mostra que Jesus está preocupado com o que acontece com os ungidos. Percebam que o orador enfatiza que a ilustração de Jesus é porque Jesus está preocupado com os ungidos. Mas, onde apareceu a palavra ungidos aí nesta ilustração de Jesus? Nenhuma vez. Falácia do CG da JW.org. Em tentar dar sustentação à doutrina apóstata de duas classes de cristãos: cristãos ungidos e cristãos não ungidos, baseados nas ovelhas e cabritos de Mateus 25, 32 a 40. Desmascarando esta pretensão do CG da JW.org, tenha em mente a ilustração de Jesus em Mateus 25, 32 a 40, que mostra apenas duas classes de pessoas: ovelhas e cabritos.
Quem são as ovelhas e os cabritos? As ovelhas são as que estarão à direita de Jesus, que são os cristãos que aceitaram Jesus e se tornaram filhos de Deus, conforme João 1:12. Quem são os cabritos? Os cabritos são aqueles que estarão à esquerda de Jesus porque não aceitaram a Jesus, ou não continuaram sendo cristãos leais, e portanto, não são filhos de Deus. Veja 1 João 3:10. Veja Mateus 25:32 e 33. Do versículo 33 até o versículo 40, Jesus explica coisas que ocorrerão no futuro e que pegarão as ovelhas de surpresa, ou seja, Jesus vai mostrar coisas boas que ocorreram com Jesus e Jesus vai dizer para elas, que foram elas que fizeram tais coisas boas para Jesus, sem o saberem, pois elas demonstram que não estão sabendo que fizeram estas coisas para Jesus. Elas vão dizer para Jesus: Senhor, quando foi que fizemos tais coisas boas para o Senhor? E Jesus vai responder, no versículo 40, quando vocês fizeram tais coisas boas a um destes pequeninos irmãos meus, a mim o fizestes. Acontece que o CG ensina que estes pequeninos irmãos de Jesus são os cristãos ungidos do corpo governante que irão para o céu reinar junto com Jesus. E que as ovelhas são as pessoas da grande multidão que fizeram estas coisas boas para estes pequeninos irmãos de Jesus e que terão a vida eterna aqui na terra. Portanto, ou seja, das testemunhas de Jeová só eles se consideram irmãos de Jesus porque só eles são ungidos, e que a grande multidão de testemunhas de Jeová não são irmãos de Jesus e não são filhos de Deus. São apenas amigos de Deus, porque não são ungidas. O que vocês acham deste ensino? Acham que foi isso mesmo que Jesus quis dizer em Mateus 25:32 a 40? Que existem duas castas de cristãos: cristãos ungidos que são irmãos de Jesus, e cristãos não ungidos que não são irmãos de Jesus, são apenas amigos de Deus. Será que você conseguiria mostrar onde está a falácia desta explicação do CG, da JW.org? Analisemos. Em Mateus 25:32 a 40, não menciona três classes de pessoas tipo 1 ovelhas, 2 cabritos e 3 ungidos. Não menciona três classes de pessoas: 1 ovelhas, 2 cabritos e 3 amigos de Deus. Não menciona. E a Bíblia diz que nós não podemos acrescentar nada na palavra de Deus, porque se o fizermos, Deus nos desmascara como sendo mentirosos. Ok? Veja 1 Coríntios 4:6 e Provérbios 30:6. Em Mateus 25:32, 40 não menciona a palavra ungidos. A palavra ungido significa Cristo e a palavra cristão significa seguidores de Cristo. Teria sentido alguns cristãos seguirem a Cristo, que é ungido e ao mesmo tempo não serem ungidos. A Bíblia diz que quando Jesus foi ungido, ou seja, quando Jesus se tornou Cristo, apareceu uma pomba sobre a cabeça de Jesus, e uma voz do céu disse: Este é o meu filho, escutai-o. Então, Jesus se tornou filho de Deus nesta ocasião do seu batismo no Rio Jordão e ao mesmo tempo se tornou ungido. Portanto, esta evidência bíblica nos mostra que quando nos tornamos cristãos por aceitarmos a Jesus Cristo, automaticamente, recebemos a autoridade de Jesus para sermos filhos de Deus, iguais a Jesus que também é filho de Deus. Se Jesus foi ungido no seu batismo, é óbvio que todo cristão que aceita Jesus, e é batizado, também se torna filho de Deus e se torna ungido também. Mesmo que nós não tivéssemos a esperança celestial, isso não impede de nós sermos ungidos, pois o próprio CG ensina que o rei Davi, o rei Saul, e outros personagens bíblicos do passado, eram ungidos, e o CG ensina que tais personagens não irão para o céu, mas que eles viverão aqui na terra. Portanto, a evidência bíblica mostra que pessoas ungidas poderão viver para sempre aqui na terra, sem problema nenhum. A própria palavra cristão tem 100% da palavra
ungido em seu arcabouço. Portanto, se a palavra cristão tem 100% da palavra ungido, como que as outras ovelhas de João 10:16 podem ser cristãos e ao mesmo tempo não serem ungidas? Não tem nexo. É uma contradição continuar ensinando que ungidos só são os CG junto com os 144.000. E se Jesus menciona a palavra ovelhas em João 10:16 e Jesus menciona a palavra ovelhas em Mateus 25:32-40, e repete esta mesma palavra ovelhas em outras ovelhas, obviamente as ovelhas de Mateus 25:32-40 também são cristãos ungidos. Como que pode as outras ovelhas que são cristãos não serem cristãos ungidos? Jesus só mencionou duas classes: ovelhas e cabritos. Jesus não explicou que nestas ovelhas existiam ovelhas ungidas e ovelhas não ungidas. Jesus não explicou isso. Ele apenas disse que há ovelhas e cabritos. Jesus não falou que existem ovelhas e amigos de Deus. Nada disso. Portanto, a palavra ovelhas mencionada por Jesus no Evangelho se aplicam a uma única classe: cristãos ungidos. Que isso é verdade, o apóstolo Paulo disse para todos os cristãos: sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Veja 1 Coríntios 11:1. Obviamente, Cristo era ungido, e Paulo imitava a Cristo, logo, Paulo também era ungido. Assim sendo, se imitarmos a Paulo que era ungido, também somos ungidos em imitação do apóstolo Paulo e em imitação de Jesus Cristo que também era ungido. Veja 2 Coríntios 1:21-22, que diz: mas o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu, é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nosso coração. Desta feita, a evidência bíblica mostra que todo cristão genuíno é uma ovelha, quer seja do aprisco dos apóstolos, quer seja de outro aprisco, também é um cristão ungido. Mesmo que Jesus tenha dito que existiam outras ovelhas, que não eram daquele aprisco iniciante da obra evangelizadora conforme João 10:16, mesmo assim eram ovelhas tanto quanto os apóstolos de Jesus. Se Jesus disse outras ovelhas, por que Jesus disse isso? Porque são ovelhas que ainda não tinham ouvido o Evangelho e quando passaram a ouvir, ficaram felizes com a mensagem do Evangelho e passaram a tratar bem os irmãos de Jesus, que na realidade eram tudo uma coisa só, porque Jesus disse: e se tornarão um só rebanho e um só pastor. João 10:16. Veja bem, Jesus disse que as outras ovelhas se tornarão um só rebanho e um só pastor. Assim sendo, todas as ovelhas seriam iguais diante do pastor Jesus Cristo. E, se as ovelhas seriam iguais, é óbvio que todas as ovelhas que seriam um só rebanho, seriam ungidas. Por acaso, pode haver um só rebanho de ovelhas ungidas e não ungidas? Onde está escrito isso na Bíblia? Já vimos que este ensino não se encontra na Bíblia, portanto, mais uma falácia do CG, desmascarada em Mateus 25:32-40.